Então, para cá, a corrente tem um acréscimo para o lado direito. Então, quanto maior a corrente de curto-circuito, menor deve ser o tempo de atuação da proteção. Então, essa é a ideia de uma curva de tempo. E eu tenho também as curvas de tempo definido. O que é isso? Se a minha proteção sensibilizou para um determinado valor de corrente, eu quero que ele atue 2 segundos após aquele valor parametrizado, após aquele valor de corrente que eu parametrizei. Tá? Então, isso eu consigo também. As curvas são chamadas de curva de tempo definido. Tá? Então, aqui, se eu fosse exemplificar melhor, aqui seria uma proteção 51 e aqui seria uma proteção 51 também. Uma proteção de sobrecorrente instantânea, uma proteção de sobrecorrente temporizada e uma proteção de sobrecorrente temporizada. O que muda da temporização de uma para outra é que uma o tempo varia conforme a magnitude de corrente. A outra não, o tempo é o mesmo para qualquer magnitude de corrente. Tudo bem? Proteção de sobrecorrente, a gente tem os relés de... Né? Então, geralmente, eu tenho um elemento que avalia a proteção da fase A, da fase B e da fase C, e eu tenho também um elemento que a gente chama de elemento residual, ou ainda que monitora a corrente de neutro. Tá? Para a proteção de neutro, eu tenho 2 tipos de aplicação. Eu tenho um que a gente chama de neutro calculado. Então, eu faço o cálculo da somatória das correntes IA mais IB mais IC, ou seja, somo as correntes de fase, e aí eu sei o seguinte, que a corrente de neutro, ela é vezes zero ou a somatória das correntes de fase. Então, se eu somar as correntes de fase, consequentemente, eu tenho a corrente de neutro. Isso é a proteção que a gente chama de proteção residual. A proteção residual, então, geralmente, ela é calculada. A proteção de neutro, não. A proteção de neutro, geralmente, ela é medida. Qual a diferença de outra? Nenhuma. O resultado final é para ser o mesmo. A única diferença é que uma eu mensuro, então eu coloco um transformador de corrente no neutro e meço a corrente de neutro, e no outro não, ele é estimado o valor da corrente, ele é calculado. Tá? Mas se as medições estiverem corretas, é para o resultado. Então, aqui tem um exemplo disso. Então, aqui seria uma proteção residual. Então, eu tenho os 3 elementos de fase aqui, o elemento da fase A, da fase B, da fase C. Aí eu somo as correntes deles, né, o fechamento das correntes deles, e passo por um relé que a gente chama de relé residual. Para a aplicação do de neutro, não. Aí eu coloco um transformador de corrente lá no neutro do transformador e meço a corrente de neutro. Então, a diferença entre neutro e residual. Residual, a proteção, ela usa um cálculo das grandezas de fase, e a proteção de neutro, ela usa uma proteção direta. Tudo bem? Aí, só exemplificando a ligação, né, da proteção residual, então eu tenho um elemento de sobrecorrente aqui, instantâneo e temporizado na fase A, instantâneo e temporizado na fase B, instantâneo e temporizado na fase C. Então, eu tenho os transformadores de corrente, então a corrente que circular por aqui, esse TC vai refletir para o secundário dele, vai fazer circular sobre a função de proteção, ou o relé de proteção, ou o IED lá de proteção. Então, no fechamento do neutro, antes de devolver ou fechar o circuito de corrente, o transformador de corrente, eu faço essa corrente circular pelo IED de residual. Então, até desculpa, pode ser calculado o residual ou ele pode ser medido o residual. Então, eu faço ele circular pelo residual, depois eu devolvo para os TCs. Tá? Então, ele usa aquela mesma
aquela mesma máxima que a gente aprendeu lá aliás, máxima não, o mesmo teorema que a gente aprendeu sobre Fortescue, das componentes de sequência positiva, negativa e zero. Então, a gente fala, ó, corrente da fase A, somatória da corrente de sequência positiva, mais sequência negativa, mais sequência zero. Corrente na fase B é o operador alfa ao quadrado, multiplicado pela componente de sequência positiva, mais o operador alfa, multiplicado pela corrente de sequência negativa, mais corrente de sequência zero. Por aí vai. Então, ele fala que a corrente residual é igual à somatória das três fases, igual a 3 vezes zero, ou a corrente de Newton. Tá? Então, só retificando, né? Aqui eu tinha colocado que a proteção residual ela é calculada, mas na verdade ela pode ser mensurada também. Mas eu uso uma mensuração que funciona, mas talvez não seja mais ideal a gente sempre pensar em fazer uma medição separada, uma só para o elemento de neutro mesmo. Mas é filosofia, tá? Então, aonde que eu uso uma proteção de sobrecorrente? Elas se aplicam à linha de transmissão ou de distribuição, ou seja, onde eu sei que a corrente de curto-circuito só tem um sentido. Em alguns sistemas que não são radiais e são sistemas em anel ou possuem mais de uma fonte, às vezes eu até consigo aplicar uma proteção de sobrecorrente, mas não é o mais ideal. Geralmente ela funciona como uma proteção de backup ou reserva. Né? Então, se falhar a proteção principal, que é um outro tipo de elemento, que não de sobrecorrente, aí a proteção de sobrecorrente entra em operação. Então, ela é aplicada a linhas nas quais as correntes de carga e de curto-circuito fluem sempre no mesmo sentido, e linhas que acabam em transformador de estrela aterrada ou delta ou autotransformadores não são radiais. Tá? Então, isso, quando eu tenho essa característica, infere que o meu sistema não é radial. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Então, se eu tiver um sistema onde a corrente de carga é sempre da fonte para a carga, né? Ou seja, não tem outro elemento capaz de produzir corrente, posso falar que isso é um sistema radial e aí eu consigo fazer uma proteção com funções de sobrecorrente. Tá? Não que quando eu tenho mais de uma fonte eu não consiga, mas é mais difícil e não é o mais ideal. Tá? Então, por isso não é recomendado. Aí tem os que que a gente não configura eles como radial, ou não concluem que eles sejam radial. Que é sistemas onde na alta do transformador eu tenho uma ligação em estrela e na baixa do transformador eu tenho uma ligação em delta. Isso pode ser... Por que caracteriza isso? Aqui, esse transformador ele pode ser um transformador elevador. Por exemplo, pode ser que aqui ele está pegando um valor de tensão e elevando para outro valor. Tá? Habitualmente, quando eu tenho algo disso, a gente chama isso daqui de autotransformador, provavelmente eu tenho outras fontes conectadas aqui no sistema de alta tensão com que possam contribuir para o curto-circuito de baixo. Então, se eu tiver uma situação onde eu tenho um transformador que a o enrolamento que eu estou chegando da fonte, ele é ligado em estrela, depois o outro enrolamento tem um delta, por exemplo, isso caracteriza ter mais de uma fonte, um sistema que não é puramente radial. Então, o ideal é que eu faça
que eu não utilize proteção de sobrecorrentes para esses casos aqui. Então, para esse segundo caso, não é recomendado utilizar proteção de sobrecorrente, para proteger a linha até o transformador. Tá? Por quê? Eu vou ter contribuição de curto-circuito de mais de uma fonte. Eu vou ter da fonte desse lado e da fonte. Então, eu não vou conseguir... o valor de curto-circuito vai ser diferente do que eu calcular somente de um ponto de vista. Como se a corrente viesse sempre da fonte para a carga. Vai vir, mas de um lado e do outro. Então, eu tenho duas contribuições, muda um pouquinho. Quando eu aplico a sistemas aterrados, requer funções de proteção e medição das quatro correntes. Então, eu posso mensurar as quatro correntes, mas também posso calcular. O mais ideal, medir as três correntes de fase mais a corrente residual ou a corrente de neutro. As funções 50 e 51 de fase são capazes de detectar os seguintes tipos de defeitos. Defeitos bifásico, trifásico, bifásico à terra, bifásico e monofásico sem compromisso. Pode ser que ele detecte, dependendo da sensibilidade do IED ou relé de proteção, ele pode conseguir detectar, mas não é função dele. A função dele é sempre detectar esses tipos de falta. Então, as funções 50 e 51R ou residual fazem detectar os seguintes tipos de falta: bifásico à terra e monofásico. E alguns defeitos sérios, tá? Uma ou duas fases abertas, dependendo do carregamento. Então, todo defeito que envolva condutor de terra tem que atuar, são as funções de proteção de terra, e os defeitos que envolvam exclusivamente os condutores de fase, salvo o monofásico, envolver mais de dois condutores, aí quem tem que atuar são as proteções de fase. Isso aqui eu uso de uma literatura, mas eu não sou, eu até preciso começar a tirar. Eu não sou muito fã disso daqui, não. Que ele pode ser que ele consiga atuar para um desses defeitos, que é uma ou duas fases abertas, dependendo do carregamento. Imagina o seguinte, você tem três fases. A, B e C. Aí aqui você tem uma carga. Vou colocar uma carga em delta. Tá? Aí aconteceu algum problema, sei lá, vamos supor, né, que veio um carro, bateu num poste e seccionou duas fases. Então, o que vai acontecer? Inicialmente, eu tinha uma corrente nominal para cada fase. Se a carga estiver balanceada, as correntes das fases são para serem iguais ou muito parecidas. Quando eu tenho seccionamento de duas fases, então a minha corrente de carga ela vai ir a zero. Eu estou deixando de alimentar essas duas fases da minha carga. Dependendo do tipo de carga, se for uma carga motor, por exemplo, pode ser que eu tenha uma elevação da corrente nominal da fase A. Se não for uma carga indutiva, for puramente resistiva, pode ter elevação de corrente na fase A, eu tenho. Mas, como os elementos de proteção eles trabalham com as correntes de Fortescue, então, toda vez que eu tenho um desbalanço de corrente, imagine o seguinte, né? Eu fizer o teorema de Fortescue e falar que minha fase, meu vetor da fase B é zero, meu vetor da fase C é zero.
Então, vai aparecer componente lá de sequência positiva, negativa e zero. Então, dependendo da magnitude desse componente, que vai estar relacionado com o carregamento da linha, pode ser que a minha função de proteção de consiga pegar. Tá? Mas não é o ideal. Eu tenho funções específicas para fazer isso. Tá? Tem uma função que chama 51Q, que é uma proteção de sequência negativa. Toda vez que acontece esse rompimento de fase, né, que a gente chama de fase aberta, abriu o fornecimento de energia para carga, o mais ideal é usar essa proteção, tá? Porque essa proteção de sobrecorrente, às vezes, de neutro, funciona. Tá? Então, o mais ideal é usar uma proteção específica para isso, que é a proteção de sobrecorrente de sequência. Mas isso fica para uma outra aula. Hoje a gente está vendo de fase e de neutro. Aplicação a sistemas aterrados. Então, no Brasil, os sistemas de transmissão e subtransmissão são solidamente aterrados, em sua maioria. É difícil não achar um sistema. Eu, particularmente, lembro de muito pouco. Ou alguns sistemas que são levantados de terra, no caso, geralmente sistemas industriais, são suficientes para eu trabalhar só com relé de fase. Então, às vezes, dentro da indústria, quando eu tenho algum tipo de distribuição em função do tamanho da indústria, alguns projetistas tendem a fazer um negócio que a gente chama de levantar de terra, ou levantar a terra. O que é isso? Ele pega um sistema, ele está chegando com um sistema lá, sei lá, da distribuidora, aí internamente isso daqui geralmente chega para ele em estrela aterrada. Aí o que ele faz? Ele vai distribuir lá dentro, ele pega e distribui em delta. Né? Para quê? Para economizar fiação. Também ele evita alguns tipos de efeitos de qualidade de energia quando ele tem quando ele utiliza sistemas em delta. Então, vamos supor, ele está funcionando desse jeito, aí ele passa por um sistema de transformação, distribui, aí quando ele chega próximo à carga, ele retorna o sistema para a estrela aterrada. Então, ele usa mais 2 transformadores. Então, se aqui é uma carga que tem muito problema com qualidade de energia, né, e aqui você tem cargas penduradas ao longo do sistema, então qualquer problema que aconteça aqui ou nas outras, elas tendem, na maioria dos efeitos de corrente, a ficar retida dentro do enrolamento estrela, ou seja, aliás, desculpa, o enrolamento de delta não deixa refletir esses efeitos para a rede. Tá? Então, alguns projetistas têm o hábito de fazer isso, não são todos. Então, quando eu levanto de terra, o que é isso? Eu deixo um sistema que não é aterrado, aí eu não preciso me preocupar com proteção de terra. Os relés de fase são suficientes para proteger o sistema. A função de sobrecorrente ela é aplicada dentro de uma filosofia de proteção gradativa. O que é isso? É a proteção da própria linha, a proteção à retaguarda remota das linhas adjacentes e a possibilidade de uso da função 50 ou da função simultânea para defeitos internos ou defeitos mais próximos. O que quer dizer isso? Imagine o seguinte,
Por que gradativa? Porque a ideia é o seguinte, quanto maior o nível de curto, mais eu atuo. Tá? Então aqui ele está demonstrando na onde tem esse círculo com essa seta, ele é a simbologia como se tivesse uma função de proteção de sobrecorrente aqui. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma fonte lá, pode ser a própria fonte da funcionária, aí ela está entregando para mim um determinado barramento lá, ou num ponto de acoplamento comum que eu tenho. Aí eu tenho essa linha, uma linha longa ou para mim, que seja um tamanho suficientemente que eu precise seccionar a proteção em 2 etapas. E a ideia, quando eu uso proteções de sobrecorrente, é sempre assim, mais próximo dos meus elementos de proteção, eu sempre atuação através da função 50, que é uma proteção instantânea, e quando eu tenho mais ao longo dessa minha função de proteção, ou quanto mais distante vai ficando da minha função de proteção, a ideia é em função temporizada. Né? Por exemplo, ele fez isso aqui, ele falou o seguinte, ó, desse trecho da linha, ou do momento que o relé está instalado, até esse trecho aqui, ele vai trabalhar com uma função de sobrecorrente instantânea. Então, o que quer dizer isso? Para ele, aqui, trecho, provavelmente é um trecho que ele tem um nível de curto-circuito mais alto, né, para esse IED de proteção. E a partir desse ponto, ele tem uma função de proteção sobrecorrente temporizada, que para ele tem um curto-circuito para esse IED que é um pouco menor. Aí ele tem um segundo relé, né, um segundo IED, onde para ele enxerga como proteção de sobrecorrente instantânea esse trecho aqui. E passando desse trecho, ele enxerga que pode ser uma proteção de sobrecorrente temporizada. Tá? Então, qual que é a ideia? Se eu tiver uma falha da proteção de sobrecorrente instantânea, vamos supor que a gente tem um defeito bem aqui. Aí, por algum motivo, a proteção desse terminal verde aqui falhou. A proteção instantânea falhou, deu bem nesse trecho. E a proteção de retaguarda é o do terminal vermelho. Então, o terminal vermelho, apesar de não ter um tipo de comunicação com o terminal verde, fazem algo que a gente chama de coordenação temporal. Então, ele espera ver se a proteção 50 não atuou, né? E ele sensibiliza por nível de corrente. Então, ele sensibilizou lá, mas ele vai contar um tempo. Né? Nesse trecho aqui, a proteção 51 vai contar um tempo. Então, se falhar a proteção 50, então o elemento que está na retaguarda, que é o relé vermelho, ele vai atuar em tempo de proteção 51. Mesma coisa que para frente, né? Deu um defeito aqui e por algum motivo a proteção do relé verde nesse trecho aqui não atuou. Bom, esse elemento que é de temporal para fazer essa coordenação de quem vai atuar primeiro. Então ele deixa a proteção verde tentar trabalhar. Se por algum motivo a proteção verde não atuou, ou por algum tipo de falha, né? Então o relé vermelho vai atuar depois de um determinado tempo. Então ele faz essa... Toda vez que a gente estuda um sistema de proteção, a gente faz essa coordenação temporal dos elementos.
gente começa a entrar em filosofia de aplicação. Uma das coisas que a gente pode falar, a variação da impedância da fonte influencia na corrente curto-circuito no desempenho das funções 50 e 51. Então, isso vocês já viram, né? Então, se eu voltar aqui, quando vocês aprenderem a calcular curto-circuito, vocês viram o seguinte, que a corrente de curto-circuito, num sistema radial, ela é a somatória das impedâncias, da impedância de fonte, impedância de sequência positiva, negativa e zero, até o ponto de curto. Então, ele está falando o seguinte, se der um curto-circuito aqui, a impedância vai ser a somatória da impedância Z2, ou Z2', mais a somatória da impedância Z', mais a somatória da impedância de fonte. Tá? Então, ele deu como exemplo lá para um curto final da linha, né? Aqui nesse trecho. Então, seria a somatória dessa impedância, mais dessa, com a tensão em cima, dividido pelas impedâncias, eu vou ter o valor da corrente curto-circuito. Foi isso que vocês aprenderam a fazer lá no cálculo de corrente curto-circuito. Tá? Aí a gente começa a entrar em ajustes. Então tá lá, a relação do transformador de corrente, o RTC, deve ser determinada considerando. Então vocês já aprenderam a fazer, já aprenderam a dimensionar a relação de transformação do... Então você sempre deve considerar o carregamento máximo da linha, que é a corrente nominal. O curto-circuito interno máximo, o curto-circuito no ponto mais próximo. E o curto-circuito externo mínimo, localizado na extremidade da LT adjacente. Geralmente isso daqui, ele não é fator preponderante para DT. Ele é um fator que, dependendo do sistema, ele pode de alguma forma ter alguma decisão na escolha, mas geralmente a decisão é mínima. O que eu tenho que me preocupar é com isso, com carregamento e com curto-circuito máximo. Quando ele fala interno, é o mais próximo possível do ponto de instalação do TC. Mas daqui a gente já viu lá, a matéria A do primeiro bimestre, então eu entendo que vocês já têm conhecimento para dimensionar o TC. Ficou igual? Então, ajustes. A corrente de curto-circuito máximo próximo deve ser inferior à suportabilidade do TC. Então, é uma coisa que a gente viu lá também, que é aquela 20 vezes a corrente do TC. Então, é só para frisar que influencia também. A corrente de curto-circuito mínima no fim da linha adjacente eletricamente mais longa deve ser suficiente para sensibilizar o relé responsável pela detecção daquele tipo de falta. Então, imagine o seguinte, eu tenho um sistema, agora de uma linha que a gente chama de linha multiterminal. Então, eu tenho esse sistema aqui como proteção principal ou protegendo toda a linha, a ideia é que ele consiga fazer a proteção de toda a linha. Tem um outro relé de proteção protegendo esse trecho da carga X e tem um outro relé de proteção protegendo esse trecho da carga Y. Bom, eu sei se o Z3 linhas, que é o da carga Y, for maior que o Z2 linhas, ou seja, a impedância desse trecho aqui for maior que a impedância desse trecho, então, pela lei de Ohm, eu sei o seguinte. Que a corrente, inclusive de curto-circuito, ela é V sobre Z. Certo? Então, ele está falando o seguinte, se essa impedância daqui de baixo for maior que a impedância de cima,
Então, consequentemente, a corrente de curto-circuito nesse trecho é menor que no trecho de cima. Então, ele até equaciona isso. Então, a corrente de curto-circuito no trecho X vai ser a tensão dividido pela impedância da fonte, somada à impedância desse primeiro trecho, mais a impedância do segundo trecho, que é o que a gente vai calcular curto-circuito radial. E a impedância do trecho Y vai ser a fonte dividido pela impedância, a fonte não, a tensão nominal do meu sistema, dividido pela impedância da fonte, somada à impedância do primeiro trecho, mais a impedância do terceiro trecho. Então é o seguinte, se essa impedância é maior, então, consequentemente, a corrente de curto-circuito nesse trecho é menor. Se a impedância daqui tem um valor menor, consequentemente, a corrente de curto-circuito nesse trecho é maior também. Então, o ajuste da função 50. A unidade instantânea 50 não deve operar para o maior curto-circuito externo à linha protegida, considerando esse regime subtransitório. Então, depois eu explico um pouco de regime subtransitório na hora que a gente estiver ajustando. Mas o que é isso? Ela não deve operar para as correntes de, por exemplo, para correntes de inrush, de magnetização, de transformadores, ou quando eu vou colocar um motor muito grande em operação. Então, isso daí a gente chama de corrente de regime subtransitório. Então, a proteção 50, ou a proteção de sobrecorrente instantânea, ela não deve operar para esse tipo, para essas magnitudes de corrente, ou de corrente. Assim, a proteção do componente defeituoso tem chance de eliminar a falta. Então, a ideia é que o meu relé seja parametrizado de um jeito que ele consiga distinguir que é corrente nominal, que é corrente de falta, ou que é corrente de algum tipo de regime em função de alguma carga específica, uma falta de mais alta magnitude. Sensibilidade da função 50 é dependente da localização do tipo de falta. Então, tá lá, um exemplo para um relé ajustado em 1000 amperes primários. Toda vez que aparecer o Pzinho assim, quer dizer amperes primários, tá? Então, o da função 50 sempre vai ser relacionado a valores de correntes maiores, tá? Então, por exemplo, nesse trecho aqui, ele dá um exemplo que tem uma corrente de 1000 amperes primários. Então, para um curto-circuito trifásico. Porém, quando eu olho para o curto-circuito bifásico, essa corrente diminui para 866. Então, a ideia é o seguinte, que a minha função 50, ela atue para magnitudes de 1000 amperes primários. Se entrar para magnitude de 866 ou outra magnitude que não 1000, então aí ela já sai da função da atuação 50 e eu provavelmente vou atuar numa proteção de nível 51. Então ele colocou uma situação limite para o curto-circuito trifásico e não a operação para o curto-circuito bifásico. Tá? Então a unidade instantânea, a ideia é eu sempre estar onde ela vai atuar, ou é por distância ou por nível de curto. Tá? Mas geralmente ela é uma proteção que a gente parametriza ela para ela atuar mais próximo da fonte, onde os níveis de curto-circuito são mais altos. Na 51, a determinação da corrente mínima de operação ou a corrente de pick-up, então habituem-se a esse termo aqui, ó. Corrente de pick-up ou corrente de partida. Eu costumo falar muito corrente de pick-up. Então, quando eu falar corrente de pick-up, então eu já traduzam o seguinte, é a corrente que o meu dispositivo de proteção vai atuar. Tá? Então, a determinação da corrente mínima de operação, ou I de pick-up,
é essencialmente uma análise de sensibilidade da corrente. Os relés de sobrecorrente só são aplicáveis se a corrente de circuito mínima for maior que a de carga máxima. Tá? O que quer dizer isso? Se eu tiver... Deixa eu ver se aqui... a figura da frente já ajuda. Se eu tiver um local onde a minha corrente de curto-circuito ela é menor que a minha corrente de carga, eu vou ter problema em ajustar a minha corrente de picape. Tá? Então, lá na frente, a hora que a gente for fazer exercício, eu demonstro um caso desse. Então, não é que, até da literatura que eu peguei, ele fala que não é que só são aplicáveis. Eu até consigo aplicar num lugar onde a minha corrente de curto-circuito é menor que a minha corrente de carga. Só que eu vou ter limitação quanto à zona de proteção. Tá? Mas ele fala o seguinte, que a corrente de operação, o ideal que ela seja, né, ou a corrente de picape, é a minha maior corrente de carga e menor que a minha menor corrente de curto-circuito. Então, para esse trecho aqui que a gente usou como exemplo, a corrente de menor curto-circuito estaria aqui nesse trecho Y. Então, é ideal que a minha corrente de partida lá da minha função de proteção, ela seja menor que a minha menor corrente e seja maior que a minha corrente de carga. Tá? Ainda uma outra parametrização que a gente usa na função de sobrecorrente temporizada. A curva de tempo, ela tem um ajuste que chama de time dial, ou time dial set, ou dial de tempo. Ele deve ser determinado de modo a assegurar a coordenação com as proteções das linhas adjacentes, ou das proteções de retaguarda. Isso significa dar tempo para a proteção da linha adjacente atuar em primeira instância. Então, aqui que eu tinha dado, então é ideal que eu sempre dê tempo para a proteção que a gente pode chamar de proteção primária, que está mais próxima à falta, atuar primeiro. Só posteriormente, se ela falhar, aí uma proteção secundária sim atuar. Então, como que eu faço para que isso ocorra no tempo, né? Que eu consiga essa coordenação temporal? Então, tem um ajuste nas minhas curvas de tempo inverso, que a gente chama de time dial, ou em algumas outras literaturas, time dial set, ou seja, o ajuste desse time dial. Esse ajuste ele faz com que minha curva desloque no eixo de tempo, ou no eixo Y. Então, fazendo isso, ou mexendo nesse ajuste, eu faço com que as minhas curvas subam ou desçam, né, na atuação no tempo, em função desse parâmetro. Um exemplo de coordenação, né? Coordenação é fazer com que todos esses elementos de sobrecorrente eles atuem no tempo de maneira ordenada. Então, se der um defeito, por exemplo, nesse trecho verde, quem tem que atuar primeiro é o relé R2, ele está mais próximo do defeito. Como aqui é a minha fonte, a ideia é o seguinte, se der um defeito aqui, saia esse cara e o restante do sistema continue em operação. Mas se por algum motivo esse cara falhar, aí para não arrebentar, né, com os meus ativos elétricos aqui, aí eu tiro o sistema inteiro fora de operação. Então tá lá, se R2 é mais lento do que R3, ou seja, o tempo de atuação desse cara é menor do que o tempo de atuação desse,
Então, se eu coordenar R1 com R2, eu posso falar que o R3 já vai estar coordenado. Ou ainda, se eu ver que R2 ele vai atuar num tempo bem menor que R1, então quando eu faço esse tipo de coordenação, ou seja, quando eu parametrizo o ajuste do TDS, se eu conseguir para o elemento que é mais lento, para o elemento que é mais rápido, a minha coordenação também vai estar garantida. É isso que está dizendo. Então tem lá, né? Aí a gente exemplificando melhor a figura. Feito aqui próximo do meu relé R2. Então o tempo de atuação do meu relé R2, pensando que ele vai usar uma curva temporizada, então o tempo de resposta desse R2 vai estar diretamente relacionado com o meu ajuste do time dial lá, ou do dial. Então eu preciso garantir ainda um tempo que a gente chama de tempo de coordenação, tá? Ou intervalo de coordenação, que é a diferença entre esse cara atuar e o relé da retaguarda atuar. Então, eu posso falar o seguinte, que o tempo do atuar, que é o relé vermelho, ele deve ser igual ao tempo do relé 2 mais o tempo de coordenação, ou esse ΔT. Aí eu ajusto, com isso eu consigo ajustar o meu TDS do relé 1. Ou seja, eu ajusto o parâmetro do relé 2, que é o relé próximo à falta. Posteriormente, eu determino qual deve ser o tempo de coordenação entre eles, e aí eu faço o ajuste do tempo de dial ou dial de tempo do meu relé 1. Então, o TR1, né, ou o tempo do relé 1, é o tempo máximo ou é o tempo do curso. Né? Então, quando eu determinar aqui, quando a curva, como é uma curva de tempo inverso, quanto maior for a minha corrente de curto-circuito, então, próximo às minhas fontes, sempre o nível de curto-circuito é maior. Então, o TDS da curva inverte vai responder dessa maneira. Então, para esse caso aqui, a minha curva vai ter uma atuação mais rápida. O intervalo de tempo de coordenação é um somatório, então. Geralmente ele leva em conta o tempo de abertura do disjuntor da linha adjacente, o efeito de inércia, a unidade eletromecânica, quando tem proteções ou dispositivos eletromecânicos envolvidos no sistema, o erro de tempo, que é a unidade de tempo estática ou digital, é o tempo que o IED leva ou que o relé leva para processar, mais uma margem de segurança. Então, esse ΔT é a abertura do disjuntor, mais um tempo de erro, mais um fator de segurança. O valor típico de ΔT é entre 0,3 e 0,4. A maioria das literaturas e das empresas adotam esse valor, tá? Como um tempo ideal para tempo de coordenação. O que quer dizer isso? Se eu tiver um defeito nesse trecho aqui, onde eu tenho o R2 como proteção principal e o R1 como proteção retaguarda, o relé 1 vai esperar de 300 a 400 milissegundos para atuar depois que sensibilizar. Ou seja, a curva dele para aquele nível de corrente vai contar um determinado valor de tempo depois do relé.
Esse ΔT aplica-se a todas as tecnologias. Valores mais elevados costumam ser empregados quando da existência de maiores incertezas ou menor frequência na periodicidade e revisão de ajustes. Tá? Então, isso daqui pode ser, se não for de uma empresa, pode ser o critério do engenheiro que está fazendo a parametrização do sistema. No caso de linhas multiterminal, a coordenação deve ser feita com ambos os relés das linhas adjacentes a cada terminal, usando-se o time dial sempre. Então, eu tenho que avaliar isso posteriormente quando eu estou fazendo a proteção de mais de um terminal. Então, como é que essas curvas de tempo funcionam, as curvas de tempo inversa? Então, eu tenho uma curva que a gente chama de inversa, que ela é uma mais suave, e conforme eu vou aumentando o fator de inclinação da minha curva, eu mudo o nome dela também. Consequentemente, eu mexo no tempo de atuação dela. Imagina o seguinte, se eu tiver um curto-circuito aqui, nesse ponto, e refletir ele para as curvas, para o mesmo tipo de ajuste de picape ou de corrente de partida e de time dial, para curvas diferentes eu tenho tempos de atuação diferentes. Então a curva extremamente inversa é uma curva mais rápida, a curva muito inversa é uma curva de tempo intermediário e a curva inversa é uma curva um pouco mais lenta. O que vai determinar se eu vou usar um ou outro tipo de curva? Vai ser os outros sistemas com que eu vou estar fazendo coordenação ou que eu preciso verificar a suportabilidade térmica de um determinado elemento. Então, eu tenho alguns tipos de curvas, tá? Atual, nos dispositivos de proteção, vêm todos esses tipos de curvas. Então, eu tenho curvas de tempo inverso e 3E. Então, essas curvas são padronizadas pela norma ou normatizadas. Né? Então, lá na I3E eu tenho tempo moderadamente inverso, eu tenho inverso e tenho tempo muito inverso. Então, tem esses três tipos, então muda um pouquinho dessa daqui que a gente viu, tem mais alguns tipos. Então, esses tipos de curva aqui seriam para a norma IEC. Então, daí 3 é 5 tipos de curva, tenho essas três, com essas equações previamente definidas. E tenho essas duas, de tempo extremamente inverso e tempo inverso, a short time. Tá? Então, cada uma com a sua equação. Aí a gente tem as curvas IECs, essas são mais utilizadas. Tá? A maioria do pessoal que trabalha com ajustes de proteção trabalha com essas curvas aqui. Geralmente tempo inverso, tempo muito inverso, tempo extremamente inverso. Então ele fica só entre esses três tipos, e geralmente entre esses três tipos, mexendo no ajuste de TDS e mexendo no ajuste do MTA, você consegue muitas variabilidades da curva. Tá? O MTA ele é um múltiplo da corrente de picape pela corrente curta pela corrente de picape. O MTA ele é expresso assim, ó, corrente de curto-circuito dividido pela corrente de picape ou corrente de partida. Então ele sempre vai dar, se a corrente de curto-circuito for maior que a corrente de picape, se múltiplo a ideia é que ele seja sempre um valor maior que 1. Tá? Aí eu elevo ele a um exponencial para a curva de tempo inverso, para a curva de tempo muito inverso eu não elevo ele, para a curva de tempo extremamente eu elevo ele ao quadrado. O que eu vou parametrizar?
a minha corrente de picape, que está relacionada com o sistema que eu estou fazendo estudo, e com o TDS, que é o Time Dial Setting lá, que é onde eu vou estar olhando o tempo que eu preciso atuar. Tá? Já eu dou um exemplo disso. A gente faz um exercício. Para EC também, eu acho que eu copiei errado. Não. E agora? Não, tem também. Então tá certo. Então para EC também a gente tem a long time e a short time inverse. Tá? Aí só ressaltando, de novo, que a maioria dos engenheiros usam são essas três curvas. Tá? Então vamos fazer um exemplo, um exercício. Então tá lá, parametriza as funções 50 e 51. Então eu tenho uma fonte, essa fonte pode ser uma subestação. Aí eu tenho os níveis de curto-circuito, tipo assim, ó, aqui na cara do relé, ele é 3.500, curto-circuito trifásico, bifásico é 2.500 e o fase terra 1.100. Nessa etapa da linha aqui, o curto-circuito trifásico 2.500, curto-circuito bifásico 1.800 e o fase terra 1.000. Nesse trecho aqui da linha verde, lá no final do trecho, o curto-circuito trifásico 350, o fase terra, o bifásico 50 e o monofásico 100. Mesma coisa para o trecho azul aqui. Trifásico 250, o bifásico 150 e o fase terra 80. A gente parametriza as funções sobre corrente instantânea e temporizada de fase e de neutro. Tá? Porém, a gente só tem um elemento aqui. Aí, para a próxima, depois a gente evolui e coloca mais elementos aqui para a gente ver o tipo de... Aí, as evoluções que a gente começa a fazer quando a gente está selecionando curva e ajuste de time dial set. Para esse primeiro momento, é ideal, a gente vai estar olhando mais para esse primeiro exemplo, né? Como é que eu faço para parametrizar as correntes de picape? Ou ainda, como que eu parametrizo a corrente de partida desse meu IED aqui? Estou parametrizando, eu vou falar como que tem que atuar para as correntes de curto-circuito e de carga. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Podemos fazer exercício. Não, sem dúvida. Intervalo Dúvida, vai né? ser que hora? Fazer para 10 minutinhos e volta rapidinho. Pode ser? Pode ser? Pode ser. Então, Pode, vamos lá. pode. Pode ser sim. 10 minutinhos, rapidinho. Aí a gente já volta e faz esse exercício aqui. Se Tá bom? Renan, beleza, professor? Se o Renan quiser começar a tocar aí o violão, pode começar e a gente aguarda aqui, professor. Vou até fechar o microfone, então. É, melhor, melhor. Assim não atrapalha ele. Fecha aí, fecha aí.
Vamos voltar? Bora. Deixa eu ver. Bom, daí a gente escreve na outra. Então, a ideia é parametrizar a função de sobrecorrente instantânea e a função de sobrecorrente temporizada. Vamos na temporizada, vamos começar pela temporizada. Meus bagaços. Bom. Então eu sei o seguinte. A proteção 51, ela não pode atuar para correntes de carga, mas ela pode atuar para correntes de curto-circuito. Proteção 51, ela é a de fase, né? Ela deve atuar para curto-circuitos bifásicos, curto-circuito trifásico. Então eu posso falar o seguinte, que a corrente de pick-up, vou chamar de IP, tá? Da função 51 de fase, ela tem que ser maior que a corrente de carga ou a corrente nominal vezes um fator de segurança. E a corrente de partida da função 51, ela tem que ser menor que a corrente de curto-circuito bifásico dividido por um fator de segurança. Bom, se eu sei que a corrente ela tem que atuar para curto-circuitos trifásicos ou bifásicos, se eu garantir que o ajuste dela é menor que a corrente de curto-circuito bifásico, como os curto-circuitos trifásicos geralmente são maiores que o trifásico, eu vou estar garantindo que ela vai atuar para o curto-circuito trifásico também. Então, com essas duas afirmativas, eu posso falar o seguinte, que a corrente de partida da função 51, ela tem que ser menor que a corrente de curto-circuito bifásico, dividido por um fator de segurança,
e ela tem que ser maior que a corrente nominal vezes um fator de segurança. Então, eu tenho que ajustar ela nesse intervalo aqui. Bom, quem que é... Vamos fazer esse primeiro lado da inequação. Quem que é a minha corrente nominal? O Fs a gente vai adotar ele como sendo 1,5, tá? Varia de 1,5 a 2, mas vai muito de quão conservador é o engenheiro que está fazendo o ajuste de proteção. Tá? A minha corrente, então, é e eu preciso saber qual que é a minha corrente nominal para fazer esse primeiro termo da inequação. Bom, eu tenho o seguinte, a minha corrente nominal é 25 amperes, que esse meu dispositivo de proteção está enxergando. Eu tenho uma corrente aqui nesse segundo terminal de 15 e aqui de 10. Bom, aqui não tem dispositivo de proteção, pelo menos para esse. Então, eu tenho que garantir que esse cara aqui não vai atuar por corrente de carga. Né? Então, só estou dividindo. Ó, nesse trecho aqui tem 10 amperes, nesse outro trecho tem 15. Então, esse cara aqui tem uma corrente nominal circulando por ele, ou uma corrente de carga, de 25 amperes. Então, eu tenho que fazer isso. Para esse primeiro lado da inequação, a minha corrente de picape da função 51, ela tem que ser maior que 25 amperes vezes o meu fator de segurança. Então, a minha corrente de picape da função 51 tem que ser maior que... Vou fazer as contas. R$ 37,5. Então, esse lado da equação é 37,5 amperes, certo? Fazer o segundo lado da equação. Só duplicar para a gente continuar, que não está abrindo minha lousa. Então, a gente faz o segundo lado agora. Para fazer parte da equação, eu tenho que olhar a minha corrente de curto-circuito. Bom, lá está falando o seguinte, essa segunda parte. Eu tenho que olhar a minha corrente de curto-circuito bifásico e dividir por esse fator de segurança. O que ele está falando? E o dispositivo de proteção de fase, ele tem que enxergar a menor corrente de curto-circuito bifásico. Né? A gente está parametrizando a função de fase por enquanto. Bom, aí eu tenho que olhar no trecho abaixo dele, quem ele está protegendo, quais são as minhas correntes de circuito bifásico. São essa 150 e essa 250. Eu tenho essa de 1.800 e tenho essa de 2.500. Então, 2.500 é na cara dele
1.800 é um pouquinho à frente, nesse trecho aqui. Lá no final do trecho verde, eu tenho 250, e no final do trecho azul, eu tenho 150. Bom, aí vem a pergunta clássica. Qual corrente que eu tenho que usar para que esse elemento consiga enxergar todo o curto que ele está protegendo, ou toda a zona de toda a rede que ele está protegendo? Qual dessas correntes que eu escolho? Valendo R$1. 150? 150. Todo mundo consegue enxergar isso? Então, eu tenho que garantir pela menor corrente, certo? Porque eu garantindo pela menor corrente que eu estou parametrizando, consequentemente, para as maiores também eu vou estar atingindo, certo? Então, para a segunda parte da equação. Eu sei que a minha corrente de partida ou de picape da função 51, ela tem que ser menor que a corrente de curto-circuito dividido por esse fator de segurança. O fator de segurança a gente usa o mesmo. Então, a corrente de curto-circuito bifásico é os 150 amperes dividido por 1,5, certo? Que dá 100 amperes. Então, agora eu tenho os dois lados da equação. Eu tenho que um lado é 37,5, a minha corrente de picape da função 51 menor que 100 amperes. Qualquer valor que eu escolher respeitando esse intervalo, eu estou parametrizando minha função de sobrecorrente temporizada de uma maneira correta. Tá? Então, não dá para falar assim, ó, se escolher 38 está certo, se escolher 90 está certo. Às vezes a gente parte por escolher algo bem na metade do intervalo. Então, se eu fosse olhar mais ou menos a metade do intervalo, entre 40 e 100, né, arredondando, fazendo uma conta arredondada, eu teria 60. Né? Se eu pensasse no intervalo aqui de 40 para 100, a diferença que o delta seria, nossa, nem parece um delta, seria 60. Então, metade desse delta seria 30. Seria mais ou menos a metade do... Tá? Então, se eu parametrizasse um valor de 70, seria um valor bom. Eu estaria dentro do intervalo, mas volto a repetir. Isso aqui é algo que eu, quando eu fazia, né, estava habituado a fazer. Eu procurava usar a metade do intervalo. Mas, se eu quiser usar qualquer valor maior que 37,5, qualquer valor menor que 100, também está certo o meu ajuste. Tá? Então, vou colocar aqui, portanto, valor escolhido será 70 amperes.
da proteção de sobrecorrente instantânea. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Vou entender como um não. Ainda não, professor, ainda não. Acabando minha luz. Hein? Deu uma cortada, professor. Só entendi que você falou que ia entender como não. O que é que você ia entender como não? Que ninguém tem dúvida até aqui. Ah, tá. Não, por enquanto tá está tranquilo. fazendo. Tá. A minha função 50, e a gente vai parametrizar a função 50 de parametrizar não, né? A gente está fazendo estudo, não está parametrizando. Hein? Então, a minha função 50 é ideal que ela enxergue curto-circuitos de maior magnitude. Tá? Não existe, como que eu diria? Não existe uma parametrização que seria a mais ideal. Tá? Então, tem empresas que trabalham por nível de curto-circuito, tem por distância. Vou dar o exemplo da CPFL. A CPFL, lá por normatização, ela fala o seguinte, que o ajuste da função 50, ela deve compreender magnitudes de corrente de 1 a 3 quilômetros da fonte. Então, eu olho valores de corrente de 1 a 3 quilômetros da fonte e eu tenho que garantir que no intervalo de corrente atue para um desses dois extremos. Tá? Tem várias outras maneiras. A única coisa que dá para eu garantir é que minha proteção de sobrecorrente instantânea, ela não deve atuar para correntes subtransitórias. Tá? Vou dar um exemplo, para corrente de magnetização, em Rush, que vocês aprenderam lá na disciplina de máquina. Então, eu coloquei esse valor aqui, não foi à toa, foi para considerar isso daqui. Estou uma determinada distância do meu ponto de curto-circuito, então eu vou considerar, né, para trabalhar com vocês, nós vamos considerar essa distância de 1 a 3 quilômetros e eu vou utilizar o curto-circuito trifásico, ou seja, a minha proteção, a minha função 50, ela deve atuar para curtos-circuitos trifásicos, intervalo de distância de até 3 quilômetros do ponto onde está instalado o meu dispositivo de proteção. Tá? Então, eu tenho duas coisas. Então, a minha função 50, ela tem que ser menor que a minha corrente de curto-circuito trifásico. Aí lá no trecho que eu vou estar protegendo por esse asterisco, 1 a 3 quilômetros é o asterisco, tá? Dividido por um fator de segurança. Então aí eu vou garantir que ela tá atuando para menores valores. Professor? Oi? Esse asterisco seu tá parecendo mais um carrapicho. Ô, louco. Tá bonito, cara. Aqui não utilizar o fator de segurança não, tá? Falei uma besteira. Porque se eu utilizar o fator de segurança, eu baixo ainda mais a corrente.
Aí, se eu baixar o valor da corrente, onde eu quero que ele atue, tá? Então, eu não uso fator de segurança. Tinha falado uma besteira. Então, por exemplo, se eu usar o fator de segurança, eu não vou estar protegendo esse trecho, vou estar estendendo o valor de atuação da minha corrente de partida da função 50. Então, eu uso o próprio valor, tá? Sem fator. Então, tem isso, a minha função 50 deve ser menor que o curto-circuito trifásico no trecho que eu quero proteger, e a minha função 50, ela tem que ser maior que a minha corrente de rush agora sim, explicado por um fator de segurança. Bom, essa parte de cima da inequação é mais fácil, então se eu olhar para a inequação vai ficar assim. Corrente de inrush vezes um fator de segurança minha corrente de função 50 menor que a minha corrente de curto-circuito trifásico. Então, o que eu não tenho aqui é o cálculo da corrente de inrush, que a gente tem que calcular. A minha corrente de eu posso calcular ela como sendo o inverso da soma dos inversos da minha corrente de curto-circuito trifásico no ponto que eu estou falando o IED mais 10 vezes a corrente nominal. Então, se eu fizer essas contas, a minha corrente de curto-circuito no ponto é a 3.500 no ponto de instalação. Mais 1 sobre 10 vezes a corrente nominal, que é 25 amperes. Aí eu vou fazer as contas aqui. Se vocês quiserem ir fazendo aí, a gente confere junto depois. Então ele falou para mim que a minha corrente de inrush por essa conta aqui é 233,33 amperes. Valor? Deu isso aí mesmo, professor. Então a minha corrente da função 50 ela tem que ser maior que 233,33 vezes 1,5, que é o fator de segurança lá. Então ela tem que ser maior. Deixa eu apagar isso aqui, que é uma inequação. Nossa.
aqui. Agora vai tudo. Esse é maior que 350. Então, resolvi o primeiro lado, vou resolver o segundo lado da inequação. Aí o segundo lado tem que ser menor que a corrente de curto-circuito trifásico. Então, lá no trecho de 1. Então, naquele trecho, minha corrente vale 2.500. Então, meu intervalo é 350. $2.500 ou 3.500? 2.500 mesmo. E 2.500. Então, qualquer valor que eu adotar aqui também estaria certo. Se eu fizer aquela máxima que eu falei para vocês que eu costumava fazer, olhar a metade do intervalo, dá 1.425. Então, a minha proteção 50 seria... Opa! $1.425. Tá duro. Tá. Então, eu tenho a minha função 50 e a minha função 51. Vamos voltar lá. Então, a minha função 51 eu parametrizei com 70 amperes. E a minha função 50 parametrizei com 3.000, 3.000 não, desculpa, 1.500, 1.425. Na verdade, a gente fez uma coisa que não era para fazer. Deixa eu mostrar para vocês. Lembra que eu falei para vocês que a gente queria que a função 50 atuasse aqui, ó, nesse ponto? Para curtos até nesse ponto, que é de 1 a 3. Colocar ela para atuar com 1.425 amperes, o que eu estou fazendo? Estou trazendo isso para cá, ó, tá? Aí ela vai atuar para curtos menores também. Então não é isso que eu quero. Em algum momento eu comi uma bola. Então vamos ver onde foi. Tá aqui.
minha função 50, geralmente eu ajusto para o curto-circuito trifásico, mas eu só tenho que garantir que esse valor ele é maior que a minha corrente de inrush vezes um fator de segurança. Tá? Então eu tenho que fazer essa verificação e não esse intervalo. Então acho que eu escreveria diferente aqui, ó. Minha função 50, eu posso ajustar ela como a corrente de curto-circuito trifásico no trecho que eu quero proteger, de 1 a 3 quilômetros. Só que eu tenho que colocar uma condicionante. Se essa corrente for maior que a minha corrente de inrush vezes o fator de segurança. Então, isso daqui que eu havia feito está errado. Senão eu vou baixar muito o valor dela. Então, eu olho a que a gente fez. A minha corrente tem que ser... A minha corrente de rush vezes o fator de segurança deu 350. Então, eu vou ajustar a minha corrente de partida da função 50 como sendo a corrente de curto-circuito trifásico, desde que esse valor seja o valor da corrente de rush vezes o fator de segurança. Esse valor é maior? Deu 350. O valor aqui é 2.500. Então, a função, o pick-up da função 50 vai ser igual a 2.500. Desculpem eu ter feito tudo isso, que eu também esqueci. Né? Me empolguei com a proteção 51 e acabei confundindo o ajuste da 50. Mas pode ficar tranquilo, se vocês fizerem isso em prova, eu dou errado. Tá? Ô, louco. Ah, beleza, professor. A gente vai lembrar disso. Ainda bem que vocês não falaram assim. Ah, professor, o AVA está aí, o avaliar está aí. Ah, a gente nem usa mais como ameaça, professor. Isso daí, você já sabe que não vai usar mesmo, né? Então. As minhas até que As suas o quê, professor? não foram tão ruins. Bom, então, característica de uma proteção de sobrecorrente. A proteção temporizada, ela sempre tem um valor menor do que a proteção de sobrecorrente instantânea. Então, bateu. 72. Ô, Rado, Oi? você pode voltar no slide anterior só para eu tirar uma foto dele? Este? É esse, ótimo, próxima aula. Ah, esse daqui. É esse aí. Beleza. Daí põe no próximo, que é do esqueminha lá. Bom, então se eu olhasse para isso daqui, lembrando daquele gráfico lá que a gente construiu, primeiras vezes, então como que ficaria? Opa, caneta. Então ficaria assim, ó, proteção 50 até aqui. Isso. Aí depois aqui eu levanto e eu tenho a proteção 51.
todo o trecho aqui, tá? Então, se der um curto-circuito lá no final do trecho Y, quem vai proteger é a função 51. Tá? Então, para curto-circuitos que tem maior magnitude, a função 50 vai atuar, ou seja, vai atuar mais rápido para níveis de curto maiores. Tá? Bom, para hoje a gente para aqui. Aí a próxima aula a gente começa a complicar um pouquinho mais. Daí a gente vai ver como é que a gente ajusta essas curvas aqui. A 50 a gente não ajusta, ela é um tempo zero, né? Mas a 51 a gente ajusta a curva e o time dial lá, o TDS dela. Tá? Acho que essa daqui era importante eu, antes de todas, já colocar, deixar o link lá para vocês usarem. Acho que a gente fez bastante conta, tem bastante filosofia aqui de como a gente chegou nesses valores. É importante. Carregar essa lá no YouTube mais rápido do que as outras, tá? A importância dela. Tudo bem? Beleza, professor. Professor, pode falar aí. Ele vai estar falar. naquele modo do YouTube ou do Microsoft Teams que a gente consegue? Não, eu vou fazer pelo YouTube. Ah, É legal. assim, eu baixo ele transformo ele num vídeo do YouTube, subo ele no YouTube e disponibilizo o link para vocês. Ah, legal. Ótimo. Quer ver? Ó, Obrigado, professor. já vou até parar de gravar, que daí ele já